Como foi visto até agora, a cirurgia parodontológica ela requer várias etapas, o cumprimento de várias etapas de forma delicada, de forma correta, né? E muitas vezes nós temos uma grande dificuldade de fazer a cirurgia parodontológica, principalmente quando o profissional que vai executá-la tem dificuldade em alguma parte da técnica. Por exemplo, como eu disse para vocês, endodontistas muitas vezes não têm o manejo da cirurgia como rotina do consultório. Então, se o profissional ele tem uma dificuldade de fazer incisões e sutura, o que eu sempre falo, trabalhe sempre unindo as especialidades. Trabalhe com um periodontista, com um implantodontista, com um cirurgião bucomaxilo, para que a gente consiga entregar um padrão alto para o paciente. Mas eu vou mostrar para vocês agora uma técnica que foi criada em 2016, esse ano nós estamos completando 10 anos da nossa querida técnica guiada, para favorecer casos complexos, casos difíceis, né? Como, por exemplo, cirurgias parodontológicas em situações com tábua óssea totalmente íntegra. Então, nós vamos ali, em algumas situações, vou mostrar para vocês, essa técnica é uma excelente ferramenta. Como eu disse para vocês, a técnica foi criada em 2016, eu faço parte dessa equipe da criação da técnica da cirurgia parodontológica, junto com meu amigo Dr. Vinícius Machado, Lucas Moreira, o Varley Tavares e o Gil Moreira. E essa técnica ela veio para facilitar a vida do profissional. Por quê? Quando nós usamos guias na cirurgia parodontológica, eu consigo mensurar milimetricamente tanto o meu acesso cirúrgico quanto o meu corte de raiz. Então, quando que eu devo realizar uma cirurgia parodontológica guiada? Quando o seu alvo precisa ser localizado de forma milimétrica. Se eu preciso entrar milimetricamente planejado na cirurgia, a única forma de fazer isso na verdade, é utilizando guias cirúrgicas, tá? Então, quando o ponto-alvo está próximo, por exemplo, a estruturas anatômicas que não devem ser tocadas, como o seio maxilar, alveolar inferior e dentes vizinhos, é uma excelente indicação. Quando a tábua óssea está totalmente íntegra, porque quando nós abrimos o retalho e a tábua óssea ela já foi rompida pela lesão periapical, aquela lesão ela funciona como um guia para que a gente tenha noção do ponto de acesso. Mas quando ela está completamente fechada, nós temos ali uma dificuldade, será que eu vou tocar no alveolar? Será que eu vou tocar no seio? Né? Então, nós temos esse receio. Mais uma vez, a guia nos ajuda muito em situações parecidas com essa. O corte cirúrgico com medida específica. Às vezes eu preciso cortar a minha raiz em 3,24 milímetros para que sobre uma altura vertical óssea interproximal suficiente para que aquele dente fique em boca com saúde. Então, eu posso entrar cortando exatamente 3,24 milímetros, como eu dei aqui como exemplo, se eu utilizar a técnica de cirurgia parodontológica guiada. Bom, quais são os exames solicitados para que eu possa colocar essa técnica em prática, né? O primeiro exame vai ser a tomografia de arco completo. Então, toda vez que você pedir um exame de tomografia para a confecção de um guia cirúrgico, ela precisa ser de arco completo e não de FOV pequeno, aquela cirurgia que pega somente o dente, mais um ou dois ao lado. Por quê? Porque a guia tem uma extensão. Se eu não tiver a imagem completa do arco, nós vamos ter uma limitação no momento do planejamento dessa guia. Então, a guia, o exame específico para a confecção de uma guia é um exame que tem características diferentes de um exame de avaliação, de análise de um elemento de dente, como nós estamos acostumados. O exame também de escaneamento intraoral é um exame necessário para essa técnica. Nós vamos precisar, mais uma vez, do escaneamento da arcada completa a ser tratada. Então, vamos supor que eu vou tratar o dente 26. Eu preciso escanear a arcada completa, de molar a molar, tá? E, mesma coisa, se for um dente inferior, eu preciso copiar toda a arcada inferior também, afastando sempre tecidos mole. Planejamento virtual, ele é feito dentro de um software de imagem, o mesmo software que faz planejamento para implante guiado, para outras especialidades, é o software que nós vamos planejar a guia para cirurgia parodontológica, tá? Então, nós vamos, como eu disse para você, eu posso escolher quantos milímetros específicos essa broca vai seccionar, vai fazer a episiotomia por nós, ok? Então,
Vou mostrar um vídeo aqui para que vocês vejam o passo a passo. Então, eu tenho a tomografia e o escaneamento. Essas duas imagens serão sobrepostas dentro desse software. Então, a sobreposição das imagens permite com que a gente cheque a adequada adaptação dessa guia e a real definição das imagens. As imagens estão bem realizadas, elas estão com nitidez, elas estão realmente idênticas ao natural, e assim a gente consegue criar uma guia virtual de forma bem satisfatória, de uma forma totalmente encaixada, para que não haja nenhum tipo de desvio durante o procedimento cirúrgico. Então, a impressão da guia, ela vai ser feita da seguinte forma: quando você cria um desenho virtual da guia cirúrgica, esse arquivo do desenho ele vai ser encaminhado para uma impressora tridimensional, e essa impressora tridimensional, através de impressão por camadas em resina, ela vai imprimir exatamente a guia milimetricamente igual ao planejado no virtual. Então, isso é tecnologia CAD/CAM. A parte CAD é a parte do design, que nós temos aí o desenho virtual feito em um software, e a parte CAM é a manufatura totalmente impressa, que chega para você no consultório, idêntica ao que foi planejado no virtual. Então, nada melhor do que mostrar em casos clínicos a técnica sendo aplicada. Então, esse caso aqui foi um caso que eu retratei, que eu mostrei lá no primeiro módulo, que eu retratei o canal, e ainda assim nós temos a persistência da infecção, então uma infecção persistente. Nós observamos que a região apical da raiz distal é uma região que ela tem aparentemente uma reabsorção, ela não está aquele ápice devidamente formado, redondo. Então, regiões onde nós temos infecções, lesão periapical, acontece muita reabsorção apical. E essas reabsorções, essas ranhuras da reabsorção, ela pode abrigar ali o biofilme perirradicular, que é impossível de ser removido com um tratamento endodôntico convencional, que provavelmente foi esse o caso. Então aqui nós fizemos o retratamento de canal, utilizamos de todas as ferramentas intracanal, porém não conseguimos atingir o sucesso de desinfecção completa. A lesão persistia e estava aumentando gradativamente. Para isso, nós fizemos o planejamento de uma cirurgia apical guiada. Por que nós fizemos o planejamento da cirurgia periapical guiada? Porque nós temos aí a presença do alveolar inferior muito próximo a essa região. Então, quando eu vou para o planejamento virtual, eu consigo mensurar tanto a proximidade do nervo, quanto também eu consigo mensurar o corte adequado da região cirúrgica. Eu posso definir quantos milímetros eu quero cortar exatos para que eu não toque o alveolar inferior. Então, quando a gente vai para a prática cirúrgica mesmo, o que eu faço primeiro? Claro que eu fiz todo o planejamento pré-operatório, fiz exame de imagem, avaliei o biotipo gengival da paciente, faço a minha incisão para aquela região e me deparo com uma tábua óssea completamente íntegra, completamente fechada. Então, nesse caso aqui, é um caso que, devido à proximidade ao alveolar inferior, corre-se o risco de tocar esse nervo, tocar essa estrutura anatômica importante ou ficar muito próximo a ela, né, e correr ali um certo risco. Então, quando a gente faz esse procedimento de forma guiada, eu trago muito mais segurança e previsibilidade para esse procedimento. Então, nós vamos utilizar uma broca cirúrgica, que é a trefina, para esse procedimento. E em boca, vocês podem ver a guia devidamente fixada na maxila, para que ela não tenha movimento durante o procedimento. Isso é muito importante, porque a guia ela é milimetricamente planejada. Mas, em boca, se isso se movimentar durante o procedimento, nós vamos perder a precisão da técnica. Por isso, a guia ela é fixada na região, tá? E o retalho cirúrgico, ele é também adequado para essa técnica. Geralmente, nós fazemos, nesse caso, aquele retalho quadrangular. Nós vamos fazer 2 incisões verticais para que a gente não tenha o comprometimento do tecido mole, para que a gente não fique ali amassando e lacerando o tecido mole, ok? Então, nesse caso, nós vamos entrar com a broca cirúrgica e vamos penetrar até o ponto-alvo dessa broca. E quando eu removo a broca, quando eu removo essa trefina, eu vou ter o corte da região de tábua óssea, juntamente com o corte radicular. A gente já faz o corte tanto de osso quanto de raiz ao mesmo tempo.
E quando eu removo esse fragmento, eu já consigo ver, inclusive, os canais, né, nessa região aí sendo removidos, ok? Então aqui eu tenho a cirurgia paraendodôntica, a loja cirúrgica já estabelecida, e quando eu coloco um microespelho, eu já consigo ver os 2 canais e já consigo ver, inclusive, o istmo entre eles. Então eu preciso cortar, eu preciso retroinstrumentar e retroobturar, como vocês podem ver, esse material branco, que é o biocerâmico, tanto canais quanto istmo. É extremamente importante ter esse conhecimento anatômico endodôntico para trazer o sucesso total no procedimento. Eu já vi muitos colegas falando que a cirurgia paraendodôntica ela não é uma boa opção porque futuramente volta a ter infecção. Geralmente, esse comentário ele vem de uma cirurgia de apsetomia apenas. A apsetomia é só o corte do ápice. Mas a retroinstrumentação e a retroobturação, que é uma etapa crucial nessa técnica, ela é composta pela cirurgia paraendodôntica. Por isso que a gente não chama esse procedimento cirúrgico apenas de apsetomia, porque não é só um corte de raiz. Existe a retroinstrumentação e a retroobturação dos canais, tá? Depois disso, né? Depois que a gente faz a retroinstrumentação, retroobturação, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o enxerto ósseo, que pode ser o próprio bloco da tábua óssea removido ali de forma guiada, nós podemos voltar com ele para o lugar fazendo o enxerto autógeno, ou nós podemos usar os enxertos ósseos que nós temos no mercado, como Bios, Pleno e várias outras opções que a gente tem, certo? E depois nós vamos finalizar, fazer sutura, né, voltar com o retalho para o lugar, fazer a sutura e o acompanhamento. Esse acompanhamento foi após 2 anos da cirurgia realizada e nunca mais a paciente teve aquela sintomatologia persistente. Nunca mais a gente teve um foco de infecção naquela região. Nós tivemos o sucesso total. O mais interessante desse caso é a proximidade com o seio maxilar. Como vocês podem observar aí na imagem da direita, nós mensuramos a proximidade do enxerto ósseo com o alveolar inferior e nós temos 0,7 milímetros de profundidade. Um pequeno erro poderia ter gerado um dano ao alveolar inferior. E essa paciente, no caso, não teve parestesia, não teve nenhum comprometimento pós-operatório. Nós tivemos uma cirurgia super segura e com resultado fantástico. Esse outro caso, que eu também mostrei para vocês no primeiro módulo, na variação anatômica, que eu mesma executei esse tratamento de canal, localizei os 2 MV1 e MV2, porém, devido à anatomia atípica, que eles começam separados, se unem no início do terço médio e depois tornam a ficar separados de novo, é humanamente impossível fazer via canal. Então, esse é um caso de necessidade de complementação cirúrgica também. No entanto, nessa própria imagem da tela, vocês já conseguem ver a íntima ligação do ápice descendente com o seio maxilar. Então, nesse caso, eu preciso fazer uma cirurgia paraendodôntica para que eu evite que toque aquele seio maxilar, ou eu vou ter que fazer todo o procedimento de levantamento de seio. Mas com essa cirurgia não é necessário mais essa etapa cirúrgica de levantamento de seio. Olha que interessante, nesse caso, nós planejamos de cortar, de fazer a apsetomia, porém deixando 1 milímetro da região apical remanescente para que eu pudesse tirar de forma manual, para ter a garantia que não iria tocar no seio maxilar. E foi feita uma guia cirúrgica com todo aquele planejamento virtual que eu já falei para vocês. Essa guia foi impressa e o mais interessante ainda desse caso é que para garantir que aquele remanescente apical estaria realmente ficando fora do corte da broca, nós imprimimos a arcada da paciente e fizemos a cirurgia de forma experimental primeiro. Então, olha o que o planejamento, a cirurgia tridimensional, ela nos permite. Ela me permite operar o paciente fora da boca primeiro e identificar se a cirurgia está 100% com o meu planejamento ou se eu posso criar uma nova estratégia. A partir do momento que eu opero esse paciente fora de boca, podem surgir novas ideias. Então, isso garante uma segurança muito grande nesse procedimento cirúrgico. Como vocês podem ver na imagem, nós temos a simulação cirúrgica do corte da tábua óssea e da raiz. E observem que existe um remanescente apical ficando ali naquela região, assim como eu tinha planejado.
né? Então nós vamos chegar até o final da raiz, fazer o corte total. Em boca nós vamos fazer a incisão adequada para utilizar a guia dentro da cirurgia paraendodôntica. Mais uma vez, quando eu afasto o tecido mole, eu tenho uma tábua óssea completamente íntegra. E isso traz um receio muito grande em relação à orientação da posição do dente na arcada. Então, se eu tenho uma proximidade do seio maxilar, me surge um alerta ainda maior. Por quê? Porque eu posso tocar aquela região caso eu esteja trabalhando sem guia. Então, a guia cirúrgica, ela vai chegar ao consultório, ela vai ser impressa, nós vamos usar a trefina e, mais uma vez, nós vamos fazer corte de tábua óssea e vamos fazer corte também da raiz ao mesmo tempo. E nós vamos remover o fragmento como um só, já contendo tábua óssea e raiz seccionados, tá? Claro, gente, se você quiser fazer um ajuste naquela região, naquela loja cirúrgica, você pode fazer, mas pelo menos você já tem ideia da posição que você se encontra, né? Através do exame de imagem, você pode até aumentar a sua abertura cirúrgica, porque realmente aqui é uma abertura muito conservadora, geralmente 4,1 a 4,3 milímetros, então tem que trabalhar com microscópio e com microespelho para essa técnica, a não ser que você queira aumentar, fazer um ajuste da loja cirúrgica após o acesso com guia, tá? E aqui, essa imagem parece uma curetagem de lesão periapical, mas não é. Essa é a remoção daquele remanescente apical que foi planejado lá desde o começo do nosso tratamento. Bom, depois que eu faço o corte e a remoção do fragmento apical, nós vamos fazer aquela etapa de retroinstrumentação, de retroobturação. Aqui eu coloquei para vocês o meu cimento predileto, que é um cimento brasileiro, que eu gosto bastante da propriedade, da qualidade desse cimento, tá? Nós vamos colocar esse cimento em posição, depois vamos fazer enxerto ósseo, a colocação da membrana, o posicionamento da membrana, e nós temos aqui o acompanhamento. Era uma paciente que estava com uma dor persistente após o tratamento via canal e depois disso a gente tem até dificuldade de fazer o acompanhamento porque dificilmente ela volta no consultório. Como ela está sem dor, ela fala, tá tudo bem, eu não quero fazer exame de imagem, eu não quero ir no consultório, ela tem um pouco de fobia de dentista, então acaba que é difícil pegá-la para fazer os acompanhamentos. Mas aqui a gente consegue ver integridade total e o melhor, a ausência de sinais e sintomas de dor e lesão periapical. Isso não existe mais nesse caso. Esse outro caso foi um caso muito interessante também, realizado em dente anterior, agora, em um adolescente. Esse adolescente ele tinha 13 anos na época que nós operamos e ele estava no terceiro retratamento. Ele já tinha feito 3 retratamentos de canal tentando ter a regressão dessa lesão periapical dos incisivos inferiores. No entanto, não teve sucesso e para isso eu já fui direto para a cirurgia paraendodôntica. Se esgotaram as possibilidades via canal de solucionar o caso, eu vou lançar a mão da cirurgia paraendodôntica. Uma guia cirúrgica foi confeccionada para cada dente e quando eu tenho acesso ali à tábua óssea, eu vejo mais uma vez a integridade. Então, quando eu trabalho aqui com a guia cirúrgica posicionada, com o corte milimétrico executado, eu tenho ali uma segurança maior e também a remoção mais contida ali do tecido ósseo, isso traz um pós-operatório muito mais favorável. Fora que a guia também traz mais rapidez para o procedimento, menos tempo de sangramento, melhor também recuperação pós-operatória para o paciente. Então aqui cortei tábua óssea, cortei o ápice, nós vamos remover esses 2 fragmentos, aqui eu resolvi uni-los, mas não é necessário, eu preferi uni-los aqui para que eu pudesse curetar bem a lesão, estava muito extensa. Curetei toda a lesão, tem uma loja cirúrgica totalmente livre, limpa. Nós vamos fazer retroinstrumentação, retroobturação e temos aqui a ausência total de doença, a ausência de lesão periapical, a ausência de rarefação óssea em imagem e nós temos o sucesso total aí da cirurgia, né? Então, no corte axial, nós conseguimos observar também essa integridade da região perirradicular. Nós temos a neoformação total da região e a ausência total de sinais e sintomas que, na verdade, ali os pais estavam cansados de fazer o mesmo tratamento que não tinha resultado satisfatório. Então, se a gente está tentando muitas vezes no mesmo caminho, talvez o caminho, o sucesso é trocar o caminho, né? Inverter, achar uma outra solução, achar uma outra estratégia para entregar o sucesso. Bom, para finalizar, eu quero deixar essa frase que me faz refletir muito de um professor da endodontia muito querido, uma grande inspiração, o professor Dr. Rodrigo Vivan, da USP de Bauru,
que ele fala que antes de substituir é preciso esgotar a chance de preservar. E por que eu quero frisar essa frase? Porque muitas vezes o implante não deixa de ser uma excelente estratégia dentro da odontologia, mas dente ainda será padrão ouro por muito tempo, né? O dente, ele veio do próprio organismo, ele é extremamente biocompatível. Então, se eu tenho uma possibilidade cirúrgica de permanecer com aquele dente em boca, ela tem que ser tentada quando, claro, indicada, quando for a indicação correta, antes de pensar rapidamente em extração. Muitas vezes eu falo com o paciente assim, às vezes o paciente me questiona, não é melhor tirar esse dente? Não é melhor fazer a extração desse dente? Eu falo, não é melhor, mas é mais fácil, isso eu não vou negar. Né? O procedimento de extração, de implante, ele vai ser mais fácil do que uma tentativa de uma microcirurgia com etapas que são extremamente assim, sensíveis, que se falhar em algum ponto pode trazer um insucesso, né? Então é muito mais fácil, mas não é o melhor é o dente ficar em boca com saúde. Quando isso é possível através da cirurgia parodontológica, sem sombra de dúvidas, essa é a melhor opção.